Olá pessoal, eu vou comentar a prova de língua portuguesa do SEAG, a de redação e a de interpretação de textos. A prova de redação não trouxe nenhuma novidade. Como tradicionalmente o faz, a banca apresentou um fragmento de texto a partir do qual vocês deveriam extrair o tema para a dissertação. O tema desse semestre pediu uma discussão a respeito de um novo tipo de empresa que tem surgido no cenário internacional, que é a socialmente responsável, preocupada com questões ambientais. É um tema acessível, bastante atual, não deve ter gerado dificuldade para vocês. Lembrar que uma das possibilidades aí de abordagem seria mostrar para o examinador que a responsabilidade socioambiental ela refere-se à ética e à moral envolvidas nas políticas organizacionais de cada empresa. Hoje é sabido que uma empresa socialmente responsável, que tem estratégias transparentes, que age com honestidade com todos aqueles que se relacionam com ela, ela acaba ganhando destaque no mercado e tem a sua imagem aí reforçada. Além disso, você podia ressaltar nessa redação o fato de que trata-se de um investimento alto, que vai trazer resultados a longo prazo, mas um investimento sustentável. Então, uma redação simples, nós discutimos a respeito disso em alguns outros temas que nós abordamos em sala de aula, vocês fizeram isso em simulado, não acredito que tiveram dificuldades. A prova de interpretação de textos veio diferente nesse semestre. Nos semestres anteriores, a banca apresentava um único texto, e neste semestre vieram 2. Mas não foram textos difíceis, as questões eram bastante simples. O primeiro texto, extraído da Folha de São Paulo, ele tratava da questão dos investimentos estrangeiros no Brasil e defendia a ideia de que, apesar da crise no cenário internacional, esses investimentos não devem sofrer nenhum impacto, porque eles são estimulados pelo mercado interno, sustentado aí pela demanda. A primeira questão sobre esse texto era uma questão simples, na qual vocês tinham que explicar com as palavras de vocês as duas afirmações contidas no primeiro parágrafo. A segunda questão ela deve ter causado um pouco de estranheza, porque a resposta ela não era imediata, né? Além da interpretação, ela exigia que vocês fizessem aí uma continha, porque ela perguntava a respeito das estimativas do Banco Central quanto às projeções desses investimentos no que diz respeito às suas médias mensais, né? E o texto traz, na verdade, a projeção anual do Banco Central. Então, tinha que fazer uma continha aí para chegar à resposta. A questão 3, uma questão de interpretação simples, né? Cuja resposta você encontra no último parágrafo. O segundo texto, um texto do site da Ampec, que tratava sobre o varejo de combustíveis, especulando que, apesar desse varejo constituir um mercado fragmentado, é possível que haja atitudes anticompetitivas nesse mercado. As duas questões, elas tratavam de recursos da linguagem, ou seja, interpretação com relação à construção da linguagem. A questão número 4 destacava o uso da expressão apesar de. Lembrar que a expressão apesar de é uma expressão que traz a ideia de concessão, né? E o autor, a banca, perguntava sobre o pressuposto, né, que estava por trás dessa expressão. O pressuposto do autor do texto é de que um mercado fragmentado não deveria propiciar aí atitudes anticompetitivas. Então, há a quebra dessa expectativa. A quinta questão perguntava a respeito das práticas colusivas, né? E pedia para que você justificasse aí o que significa o trecho em destaque. De novo, uma questão de interpretação em que você teria que traduzir a ideia com as suas próprias palavras. Ou seja, apesar de ser uma prova que apresentou 2 textos, as questões elas não fogem do modelo que a gente estudou em sala de aula, então não devem ter gerado dificuldades para vocês. A gente fica por aqui torcendo para que o resultado seja positivo. É isso.